E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Na animação de hoje, nós vamos entender um teste muito utilizado para avaliar a capacidade pulmonar, chamado de espirometria. Então, nós conseguimos avaliar os volumes e as capacidades pulmonares. Vamos começar pelos volumes. A gente pode separar aqui em volume corrente, que é o VC, o VRI, que é o volume de reserva inspiratório, e o VRE, que é o volume de reserva expiratório. Tem também um volume chamado de volume residual, que ele fica preso lá nos pulmões. Eu vou mostrar para vocês. Então, eles podem ser mensurados em um ciclo respiratório, caracterizado então pelo repouso, seguido de uma inspiração e de uma expiração. Vamos aprender a identificá-los? Olha só, vamos começar aqui pelo volume corrente. Então, ele é caracterizado por uma inspiração seguida de uma expiração. É o VC. Esse é o volume de ar inspirado e expirado espontaneamente, de boa, quando a gente está sem forçar nada, tá? Em repouso, a cada ciclo respiratório. Então, observe como ele aparece no gráfico de função pulmonar. Então, quando a gente está respirando de boa, tranquilo, em repouso, volume corrente. E qual é o volume, professor? Mais ou menos 500 ml, tá, pessoal? Meio litro. Então, o VC é o volume corrente, quando a gente está respirando de boa. Agora vamos conhecer os volumes de reserva inspiratório, VRI, e o volume de reserva expiratório, VRE. Sabe como fazemos para medi-los? É necessário que a pessoa faça uma inspiração ou expiração máxima. Vamos entender melhor. Eu vou clicar aqui no botão e vou mostrar para vocês. Olha só. Ali está mostrando o volume de reserva inspiratório, e quando fazemos a inspiração máxima, o gráfico faz um pico positivo. É tudo que a gente pode inspirar de forma voluntária, acima do volume corrente. Então, a altura desse pico representa o VRI. O volume de reserva inspiratório reflete o volume máximo de ar que pode ser inspirado voluntariamente, a partir de uma inspiração basal. A inspiração que ocorre naturalmente no nosso organismo, sem que precisemos forçar a entrada de ar, como eu expliquei ali do volume corrente. Tá quieto, cachorro. Agora observe no gráfico o volume de reserva expiratório, o VRE. Se você entender o VRI, é fácil entender o VRE. É o volume máximo de ar que pode ser expirado voluntariamente, a partir daquela respiração normal. Repare que, dessa vez, o pico será negativo. Olha só, pois o ar está saindo do organismo. Então, volume corrente, a gente está respirando de boa. VRI é o máximo que a gente consegue inspirar. E o VRE é o máximo que a gente consegue expirar. Beleza? Notem que tem um VR, que é o volume residual. E por mais que expiremos, continua ar no interior dos pulmões. Este é o volume residual. Ele é importante para evitar o colabamento dos alvéolos pulmonares. Mas lembre-se de que o volume residual não pode ser medido diretamente pela espirometria, pois não é um volume de gás mobilizável. Quero mostrar mais detalhes para vocês aqui da espirometria. Agora veremos as capacidades pulmonares. Vamos conhecê-las? Temos a capacidade pulmonar total, o CPT, a capacidade vital, CV, capacidade inspiratória, CI, capacidade residual funcional. Eu vou mostrar aqui para vocês que fica bem mais fácil, ó, no gráfico. Então, a capacidade pulmonar total, o CPT, é a soma de tudo. O volume de corrente, o VRI, o máximo que a gente inspira, o máximo que a gente expira, o VRE, e também o volume residual, aquele ar que fica preso lá nos pulmões e não sai. Capacidade vital é tudo exceto o volume residual. Então, reflete a capacidade máxima de mobilização de ar pelo indivíduo. A capacidade inspiratória, o CI, é a soma do volume corrente e o volume de reserva
de inspiração, o VRI. Então reflete o volume máximo inspirado após uma expiração espontânea. E por fim, a capacidade residual, nós temos ali o volume residual, o VR, e também o VRE, o volume de reserva expiratório. Então reflete o volume de ar contido nos pulmões após uma inspiração basal. Então, a partir da avaliação dessas capacidades pulmonares, o pneumologista consegue verificar se a pessoa tem um efizema pulmonar, se tem algum distúrbio no trato respiratório. Então, é muito importante entender esse teste. Então, ao praticar exercícios físicos de forma rotineira, nós aumentamos a capacidade vital. Assim, aumentamos a capacidade de fazer atividades que necessitam maior consumo de energia. Olha só, agora mais detalhes no exercício físico. Agora vamos pensar no volume corrente. Será que este sofre alguma alteração quando nos exercitamos? Eu vou alterar aqui. O indivíduo está correndo aqui 5 km por hora na esteira. Eu vou colocar mais. Ficam observando no gráfico. Foi para 10. Foi para 15. Foi para 20. Olha como ficou o volume corrente. Aumentou, né? Quando eu volto lá para 5, diminuiu. Observe no gráfico que quando nos exercitamos, ocorre aumento do volume corrente, como nós vimos, com diminuição do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório. Então a gente viu ali que o volume corrente aumentou. E olha o que aconteceu com o volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. Diminuiu o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório. Por quê? Porque o volume corrente aumentou durante o exercício. A gente precisa mobilizar um maior volume de ar, ok? Aqui a gente consegue ver as alterações espirométricas. O indivíduo que está parado, a frequência cardíaca é em torno ali de 70. Lá em cima em verde, a frequência respiratória está em torno de 12. E agora ele está andando. A frequência cardíaca está próximo de 10. Frequência respiratória em torno de 20. E agora correndo, olha só, frequência cardíaca 170 mais ou menos, frequência respiratória quase 30 por minuto. Agora compare neste gráfico as três linhas. A gente viu ali na projeção anterior. E quando estamos parados, a frequência respiratória apresenta-se de 12 a 15 respirações. Alguns falam de 12 a 16 como uma média, mas esta frequência aumenta à medida que andamos e corremos. E por fim, eu quero mostrar o chamado teste ergoespirométrico. Então, ele envolve a avaliação aqui da espirometria, bem como do sistema cardíaco, avaliando a frequência cardíaca e também a pressão arterial. A pneumologia é uma especialidade médica responsável por diagnosticar e tratar doenças respiratórias. Você já ouviu falar de testes de função pulmonar? Avaliação ali que a gente viu de volumes e capacidades pulmonares. Para realizá-los, podemos usar o espirógrafo, que vai fazer a espirometria. Olha só, a avaliação das funções pulmonares é importante para o diagnóstico e acompanhamento de doenças pulmonares. Esta análise é obtida no teste espirométrico. Para avaliação de atletas, além das análises espirométricas, registram-se as variações da frequência cardíaca e da pressão arterial. Neste caso, chamamos de teste ergoespirométrico. Você já sabe como esse teste é feito? Vamos ver aqui o vídeo. Olha só. Primeira coisa é a colocação dos eletrodos para avaliação cardíaca. Colocando ali os eletrodos. Em seguida, coloca-se ali a máscara e o clipe nasal para avaliação das funções pulmonares. E começa o teste. Primeiro numa caminhada.
mais leve, velocidade baixa. Depois a loucura total, correria, velocidade alta, juntamente com a aferição da pressão arterial. E posteriormente, uma velocidade moderada ali. E aqui no monitor estão os resultados. Você observou como é realizado o teste ergoespirométrico? O paciente ou atleta é forçado a respirar somente pela boca e é submetido a um esforço contínuo e crescente. Somente pela boca, porque foi colocado ali o clipe nasal. Então a gente consegue ver essas capacidades e volumes a partir da expiração e inspiração. Durante todo o teste é necessária a aferição da frequência cardíaca e da pressão arterial. Os dados obtidos através de um analisador de gases, as variáveis respiratórias, poderão então ser registrados no formato de gráficos. Então, tu avalia ali um atleta se ele aumentou, se ele teve um aumento de performance, ou em casos de pacientes, né, que têm algum tipo de distúrbio. Mas, claro, depende da gravidade, porque é um teste bastante esforço, né? Então, o pneumologista que vai avaliar isso. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até mais. Abraço.